Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais esse videozinho aqui, fazia tempo que eu não dava esse espetáculo sobre alguma coisa, mas hoje eu vou dar. Então, hoje eu não vou falar sobre pandemia, apesar da charge que eu coloquei lá, é algo muito mais ligado à ideia de cultura e educação. Sociedade também, mas mais ligado à cultura e educação. Então, o principal ponto que eu quero trabalhar aqui, né, é o seguinte: por que que hoje é tão difícil de se estabelecer consenso entre as pessoas, estabelecer diálogo entre as pessoas? Bom, eu tenho que deixar bem claro que o que eu vou falar é um aspecto deste assunto. Claro, não vou reduzir ele aqui e dizer que não é tão complexo, porque é extremamente complexo, então é como se fosse apenas um olhar sobre um objeto que é muito maior e muito mais complexo que isso, tá? Então, o ponto é, essa dificuldade de chegar a um consenso entre ideias, conversas, enfim, diálogos, ela vem em parte por causa de uma cultura que vem crescendo nos últimos anos e estourou nos últimos talvez 5, 10 anos, é a ideia de uma exacerbação da subjetividade das pessoas. Como assim? É um exagero na valorização da minha opinião, vamos dizer assim. As pessoas, hoje em dia, muitas delas têm essa concepção de que a minha visão, a minha opinião, ela se sobrepõe a praticamente tudo, inclusive a fatos do cotidiano. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte: quando fala assim subjetividade, a palavra subjetividade, ela está muito ligada a questões minhas, interiores. Então são os meus sentimentos, são a minha visão de mundo, as minhas emoções. Isso quando a gente ouve essa palavra, a gente conecta com esses conceitos, né? Muito de interiores da pessoa. Né? Claro que você valorizar a subjetividade não é que seja sempre ruim, óbvio que não. Ao longo da história, você pode pensar em diversos exemplos em que a valorização do pensamento, do meu pensamento, de alguma forma contribuiu. Podemos, um exemplo bem, novamente, simplificada a ideia aqui, mas basta você pensar em sociedades que têm um predomínio masculino, um machismo predominante. Então você tem ali mulheres, por exemplo, dentro desse contexto, que podem elas mesmas entender que elas não têm opinião, que elas não têm espaço, que determinadas coisas somente o homem que faz e por aí vai. Ou seja, você tem ali ideias no sentido de que a minha opinião, a minha opinião como mulher não vale, né? Mas a partir do momento que você começa a ter essa valorização comum cultural, a mulher passa a pensar, pô, o que eu penso, o que eu quero fazer, né, as minhas ideias são importantes também. Mas, repito, é só exemplo de que, vamos dizer assim, a valorização da subjetividade não é ruim em si. Mas o ponto é, vai ser prejudicial a partir do momento em que a valorização da minha vivência, das minhas opiniões, dos meus sentimentos, elas se sobrepõem a fatos. Né? Elas distorcem os fatos, ou seja, está distorcendo a realidade no final das contas. Então, vamos lembrar também que fatos são realidades objetivas, fatos não mudam. Tá? Já a opinião é a interpretação que eu faço daquele fato. Isso aí pode mudar. Então o fato, ele não se altera. Mas a minha visão, o meu sentimento, a minha emoção em relação à realidade, isso aí pode sim ser alterado. Então, outro exemplo. A gravidade. A gravidade é um fato. Você não tem como mudar a sua interpretação em relação a ela e falar que a partir de amanhã, quando você jogar uma pedra, ela vai subir. Não, ela vai cair. Não tem como você fazer esse tipo de interpretação do fato gravidade, por exemplo. Né? Então, repito, o problema é quando você pega essa sua vivência e transforma a realidade baseado nessa sua subjetividade. Quando eu falo sua, obviamente eu estou me incluindo aqui também, tá? Então isso leva a qual problema que está relacionado à charge que eu coloquei? Leva à ideia de que passou-se a contestar muito fatos científicos, ou seja, aquelas situações em que existe consenso científico, em que existe, eu não quero usar o termo verdades, porque verdade científica também é algo bem complexo, mas enfim, essas verdades reais são contestadas baseadas na minha opinião. E pensa o seguinte, analisa comigo, quando se faz isso, alguém faz isso, na verdade ele está reduzindo a complexidade e variedade infinita do mundo a apenas a sua visão. Apenas o que eu consigo enxergar é que torna-se realidade. Quer ver como é que eu vou fazer um exercício que eu faço
com meus alunos que ilustra um pouco isso. Pensa o seguinte, você que está me ouvindo, você sabe, tenta pensar na resposta, você sabe o que é Estado? Você sabe para que serve um Estado? Qual é o objetivo de um Estado? Você sabe o que é ciência? Você sabe como é que a ciência é feita, o método científico? Você sabe qual é o objetivo que a ciência tem? Olha que bacana. Nesse momento você pode estar pensando o seguinte, sei, eu já vi aqui, já vi ali, tal, mas aí entra o ponto que eu estou querendo, vamos dizer, construir o meu argumento. Com certeza alguém pensou, eu sei mais ou menos o que é Estado e tal, mas você já leu algum livro a respeito do assunto? Você já teve contato direto com algum, vamos dizer assim, algum material técnico que fala o que é Estado, para que serve, o que é ciência, para que serve, os objetivos, enfim. Não estou querendo aqui reduzir a ideia de que somente esse tipo de conhecimento é o que interessa. Não, óbvio que não é isso. Mas repito o que eu já falei aqui, a ideia de que o que não se pode fazer é pegar esses conhecimentos técnicos, objetivos, científicos, e você transformar a sua opinião, você colocar a sua opinião em cima deles e transformar eles, suplantar esses fatos técnicos, científicos. Né? Então, vou fazer outro exemplo, continuar no argumento que eu estava falando aqui, para construir melhor esse argumento de pergunta. Tá? Nesse momento pode ser alguém que está assistindo o vídeo e pensou assim, mas Fernando, ao longo da minha vida, eu vivenciei diversas situações em relação ao Estado, em relação à ciência, então eu sei, eu vi aqui, vi ali, enfim, a gente vive e no viver a gente acaba absorvendo esse conhecimento. Sim, parcialmente. E aí é que está. Aquela ideia de que um não pode se sobrepor ao outro. Então, se alguém pensou isso, não, eu sei porque eu vivenciei, então você acaba de comprovar o meu argumento. Em que sentido? Pensa o seguinte, você vivencia neste momento o ar. Você está vivenciando o ar? Sim. Você está respirando aí? Pô? Morreu? Então, pergunto, você sabe o que é o ar? Você sabe qual é a composição do ar? É só oxigênio? Será que é só oxigênio? Só tem mais nada? Tem mais no outro gás? Você sabe como é que o processo que acontece desde o momento em que esse ar entra nas suas narinas, vai para o pulmão e vai para o sangue do corpo? Você sabe? Eu também não sei, tenho a mínima ideia. Então você sabe, por exemplo, por vivência, com o que está tecnicamente atrelado no direito civil ou direito consumidor no momento que você compra alguma coisa pela internet? Por exemplo, você vai ali na padaria e compra um pão. Você sabe quais são os artigos da legislação que estão relacionados? Os princípios jurídicos do direito que está ali amparando você ou amparando, inclusive, o estabelecimento? Pois é, eu também não sei porque direito civil e consumidor não é minha área. Mas esse é o ponto. A gente tem que estar bem claro na nossa cabeça essa diferenciação de o que é opinião, né, e o que é fato. E aí, acho que a gente pode concluir o vídeo, acho que com duas conclusões nós podemos tirar a partir daqui então. Primeiro, é que o que eu tentei argumentar durante todo o tempo, opiniões, vivências, a minha subjetividade não muda a realidade, ela não transforma a realidade, é só o meu olhar em cima daquilo ali. Tá? Os fatos não se alteram. E o principal, a segunda conclusão, com certeza, é a mais importante de todas. Não tem problema em não saber. Não tem problema nenhum. E a gente tem que ter essa percepção de que observa alguma coisa e fala assim, ok, eu não sei disso, não compreendo isso. E por que isso é melhor? Porque isso nos torna melhor. Torna melhor no sentido de que, então, se eu não sei, eu vou procurar evoluir e, às vezes, aprender, vou ler um livro, vou conversar com alguém que sabe. E tem que ter percepção de que eu tenho que absorver aquele conhecimento ao invés de falar assim, não, isso aqui eu já sei, a minha opinião está pronta e eu agora não preciso mais saber disso. Ok? Então, pessoal, brigadão. Espero que vocês tenham gostado e outro dia eu faço mais videozinho. Beleza? Abração.